Oi, oi, sejam muito bem-vindas! Começando mais um Na Mesa da Costura. Para quem não me conhece, eu sou a Mídia, que eu te ensino a ter uma renda todos os meses através da modelagem e costura infantil. E olha só, podendo utilizar apenas uma máquina doméstica. Essa que você tem aí na sua casa. Todo mundo tem uma maquinazinha doméstica, né? Que às vezes você acha que não dá para fazer nada. Mas aí, aqui nessa página, eu te ensino a ter uma renda através da costura infantil, né? Modelagem de costura infantil, usando essa máquina, né? Sendo possível utilizar esta maquinazinha. Olá, olá! Boa tarde! Hoje nós vamos falar de como perder o medo de pegar encomenda. Quantas que estão aqui têm esse receio de pegar encomenda? Eu tenho medo, e se não der certo, se eu não conseguir fazer... Tem alguém aqui que tem esse receio? E se eu não conseguir finalizar, se eu não conseguir atingir a expectativa da cliente, isso e aquilo? Quantas tem esse receio? Gente, não reparem o barulhozinho aqui, tá? A gente tá ainda em reforma, tem algumas coisas para serem organizadas, então vai ter uns ruídozinhos, barulhozinhos. Oi, oi! Boa tarde, minha gente. Eu já até separei aqui uns comparativos, porque eu sei que tem muitas que têm esse receio de pegar encomendas. Primeiro ponto que eu separei aqui pra vocês é: tô com medo, Mídia, de pegar encomendas. Primeiro conselho que eu dou é: vai com medo mesmo. Quantas aqui foram já com medo? Eu fui com a cara e a coragem, no caso, né? Tinha receio, gente? Tinha, mas eu nunca dei pra trás. No sentido de que a cliente chegava em mim e falava assim: eu queria fazer esse modelo aqui, você sabe? E eu falava: sei fazer. Mas, gente, eu nunca tinha feito nada. Então, assim, o ponto que eu diria que tá lá em cima, tá com medo de pegar encomenda? Vai com medo mesmo. Porque o medo, ele é um sentimento, ele sempre vai existir, né? O que você precisa saber é o que vai fazer com ele. Se vai deixar que ele te pare e você fique nessa, ou você vai utilizá-lo, né, como um combustível, né, para você ir lá e fazer o que tiver que fazer, entendeu? O que não pode é parar, tá? Então, assim, primeiro ponto, já pode até anotar aí. Vai com medo mesmo. Como perder o medo de pegar encomenda? Indo com medo mesmo. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, cliente chegou, Cicrano, você faz esse modelo aqui pra mim? Faço. Pegue, né? Se desafie, faça, né? Vai com medo mesmo. Um segundo ponto que eu coloquei aqui, que é muito importante, e se tiver aluna aqui, elas vão saber, né, sobre isso, vão saber comentar sobre isso, que é o quê? Ter alguém para te direcionar. Isso é muito importante. Mídia, você fala isso porque você direciona as pessoas. Não, também, né? Mas eu digo isso porque eu tive um começo sozinha, né? Então, quantas ficam anos após anos, né, tentando alcançar um resultado? Porque eu consigo sozinha. Porque eu consigo assim assado, né? E aí você fica ano após ano sem ter resultado, né? Então, eu digo isso porque eu fiquei ano após anos, né, para conseguir o resultado. Então, ter uma pessoa que vai te direcionar para que você consiga esse resultado mais rápido, acho que é um também dos melhores conselhos que eu daria para quem quer, né, perder esse medo de pegar a encomenda. Ter uma pessoa para te direcionar. Porque você pegou, foi com medo mesmo, aceitou a encomenda, agora você tem para quem recorrer. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, como que eu faço isso? Né? Você tem uma direção, então isso é muito importante e vai te ajudar a chegar lá, alcançar o seu resultado muito mais rápido. Que resultado que é esse? É ter uma renda com a costura infantil, né? Que eu acredito que todos que estão aqui desejam isso, né? Ter uma renda com a costura infantil, por mais que comecem ali fazendo frutos de casa, né? Logo vai acabar fazendo frutos de fora, porque o pessoal começa a perguntar: que lindo, né?
você faz ou onde você comprou. E aí você não vai deixar, né, passar uma encomenda. Então, você acaba fazendo para os de fora, tá? Então, ter alguém que vai te direcionar, que vai te dizer o caminho mais curto, né, a percorrer, melhor ainda, tá? Então, esse é um também dos conselhos principais que se eu tivesse... Mas acontece que eu falo se eu tivesse seguido, mas na época que eu comecei, quando eu tinha 14 anos, não tinha nem como, gente, eu ter seguido isso, né? Então, eu fui indo do jeito que dava. Hoje que é tudo muito mais fácil. Vocês conseguem ter acesso a muitas informações, a muitas pessoas, a muitos professores, né? Então, fica muito mais fácil, né? Então, eu demorei muito tempo, sei lá, cerca de 7 anos para alcançar ali uma boa, posso dizer, uma boa renda com a costura, né? Demorei isso tudo. Por quê? Porque eu estava sozinha, tá? Medir hoje em dia demora quanto tempo para uma pessoa que tá começando agora do zero? Demora quanto tempo para ela conseguir ter uma renda com a costura infantil? Eu diria que um mês, no primeiro mês ela já consegue ter resultados. Pode parecer surreal, gente? Pode, mas acontece, tá? Tem, não dá nem para contar nos dedos quantas alunas no primeiro mês já conseguiram ter uma renda com a costura infantil, né? Porque elas pegaram ali uma semana, aprenderam X coisa, na outra semana já foi atrás de pegar encomenda, né? Vai com medo mesmo, é o que eu falo. Na outra semana já foi produzindo as coisas, então no final do mês conseguiram sim ter uma renda com a costura infantil. Então olha só para vocês verem a diferença de tempo, né? Por isso que eu falo, muita gente fala, Mídia, eu consigo sozinha? Consigo ter uma renda com a costura infantil aprendendo tudo sozinha? Consegue, mas quanto tempo que você vai levar, né? Depende de quando você quer alcançar esse objetivo. Então, assim, consegue sozinha? Consegue. Mas pode ser que você leve anos, tá? No meu caso, eu levei 5, 7 anos. Né? Tem pessoas que levam mais. Tem alunas que costuravam há 10 anos e ainda não tinham conseguido ter uma renda com isso, né? Porque não sabia a direção, não sabia tipo de acabamento, não sabia, sabe? E tinha o receio sempre de pegar. Ainda não tô pronta para pegar encomenda. Então, levaram mais de 10 anos. Tá? Tem outras que têm 20 anos na costura e aí tiveram que descer um degrau, né, para voltar a aprender e ser direcionada. Então, é isso que eu falo. Consegue sozinho? Consigo sozinha? Consegue, mas depende de quanto tempo você precisa ter esse resultado. Se você quer um resultado rápido, vá direcionado. Se você quer um resultado a longo prazo, daqui 5, 10 anos, sozinha você consegue. Entendeu? Então, vai do que você deseja. E, gente, eu falo isso não é pra amedrontar ou nada. Não, foi experiência minha, experiência de muitas mulheres que eu vi, né, de perto, que eu acompanhei de perto, né? Então, eu acredito que você aprender com os erros de outras pessoas é ser sábio, né? Você buscar ter resultados muito mais rápidos, tá bom? O medo de fazer e errar me paralisa um pouco. Não, isso é uma coisa que acontece assim com muitas. Tá bem atrelado à questão do medo, né, de pegar encomenda, porque você acaba que fica com medo de errar, né? E se eu errar? E se a cliente não gostar do que eu fiz, né? Fica com aquele receio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dentro desse passo, né, dessa questão de vai com medo mesmo, ter alguém para te direcionar, e eu tô falando no sentido de que tô sozinha, né? Vou conseguir, você vai levar mais tempo. Consegue, você leva muito mais tempo. Com alguém te direcionando, essa questão do medo de errar, ele vai te dar uma ajudada, ter alguém te direcionando, certo? Por quê? Tá fazendo algo ali, você tem alguém para perguntar. E se está certo, né? É assim mesmo? Então, acaba que você vai rompendo esse receio de errar, né? Então, você acerta de forma muito mais fácil. Você errar vai ser, tipo assim, uma porcentagem mínima, né? Então, ajuda demais. Eu até separei aqui umas roupinhas para eu mostrar para vocês que eu fazia lá no meu início.
Gente, eu não sei como que eu vendia, e eu vendia, tá? Essas aqui foram algumas que sobraram que eu não vendi, né? Então, assim, tem alguém te direcionando, você vai acertar, né? Ah, vai ter algum momento que eu vou errar? Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Pode ser que você erre uma coisinha ou outra e você vai ter uma crítica construtiva, que isso é bom. Se a cliente não gostar, vai ser bom, porque você vai perguntar pra ela o que ela não gostou. Ai, mesmo, mas eu tenho vergonha, eu não vou gostar. É normal da gente ficar um pouco constrangida, não gostar que a outra pessoa fale mal do que você fez. Mas você tem que separar o que é uma crítica construtiva do que é uma crítica negativa, sabe? Uma crítica que vem só de forma maliciosa, né? Então, as críticas construtivas, né, ao longo da minha caminhada na costura, ela me fez melhorar cada vez mais. E até hoje, se eu recebo algum tipo de crítica com relação à minha forma de ensinar, eu vou investigar o porquê. Eu não vou ficar chateado ou algo assim, não. Eu vou investigar o porquê, né? Como que você esperava? E isso vai me fazer ser melhor no que eu faço, né? Então, se você fizer algo e de alguma forma errar, não se preocupe. Se a cliente for reclamar, falar alguma coisa, se interesse pelo que ela está falando, né? Ao invés de querer virar as costas. Teve um momento antes, né, de eu me ligar a isso, a pegar essas críticas construtivas, eu simplesmente queria fugir. Eu entregava porque eu sabia que as minhas peças não estavam tão bem feitas. Eu entregava para cliente e queria desaparecer ali, né? Não queria que ela me contatasse nem nada. Então, depois, quando eu aprendi, olha só para vocês verem, no decorrer do tempo que eu aprendi que o fato de eu não estar fazendo tão bem feita e eu querer ouvir o que ela achou daquilo ia me fazer ser melhor, aprender, aperfeiçoar, levou um tempinho aí, né? Até eu parar. Então, antes eu queria fugir. Aí depois, quando eu aprendi isso, foi quando eu fui melhorando cada vez mais. E eu tô falando isso, gente, porque eu era sozinha, né? Eu aprendi sozinha. Depois de um tempo de apanhar bastante, assim, sozinha, né? Depois dos 7 anos lá, que eu fui trabalhar com uma pessoa, né? Que me auxiliou em bastante coisa, né? Me auxiliou, assim, eu aprendi muita coisa com ela. Então, hoje vocês têm um auxílio, né? Vocês podem escolher ter um auxílio ou escolher fazer sozinho e levar anos. E aí eu vou mostrar pra vocês uma das peças que eu fazia pra vender que sobraram. Calcinha, né? Que antes não falava tapa-fralda. Ó. Ai, Mirna, mas tá bonitinha. Calma que eu vou te mostrar. Eu utilizava overlock e o ponto tava bem feio, né? Utilizava assim por dentro. E o principal não é isso. Tem outras aqui também, ó. Cada uma tem um tamanho diferente. Essa aqui já é bem maior do que essa outra, lá do fundo. E essa aqui, ela é bem menor do que todas. Deixa eu virar ela do lado certo. O que deu errado aqui, então? Modelagem. Eu não sabia nada de modelagem. Ó, basicamente todas têm a mesma largura. Mas olha a altura do gancho. Umas são mais curtas, outras, né, mais compridas. E é para ser do mesmo tamanho. Dos dois lados tá na mesma largura, né? Mas me faltava muito conhecimento, né? E aí eu vendi isso aqui, a cliente vestia, não servia. Ficava com os ganchos curtos, a largura folgada, né, na parte da cintura. A diferença dos que ao longo do tempo eu fui aprendendo, ou depois que eu aprendi as técnicas que eu fui desenvolvendo, muda completamente, olha só, para vocês verem. Olha a diferença. E é porque essa de baixo, gente, ela é tamanho 3 meses. Olha a diferença de gancho e a diferença de largura na cintura, olha. Bem maior, né? Então, assim, quando você tem um direcionamento, você tem uma clareza, né? A chance de você passar por essas coisas aqui, tudo errado, é muito menor mesmo, porque você vai ter um direcionamento, tá? Mas o fato é o quê? Se por um acaso errar, aprenda com aquele erro, escute o que a cliente tem a falar sobre isso, né? E você melhora, tá?
Então, você faz e vai melhorando, né? Até mesmo quem tem acompanhamento faz dessa forma, aperfeiçoando. Ela começa fazendo do jeito certo a questão da modelagem, faz do jeito certo a questão do corte, da costura, e na costura ela vai o quê? Aperfeiçoando, porque ela aprendeu o jeito certo de fazer. Aí ela vai lá e vai fazendo e vai aperfeiçoando. E é assim que funciona, né? E é assim que tem que ser, tá bom? Então, nessa segunda dica aqui que eu dou pra vocês, né? A primeira foi o quê? Vai com medo mesmo. Pra quem tá chegando agora e não sabe o tema que eu coloquei pra vocês, foi o quê? Como perder o medo de pegar a encomenda, tá? Esse é o título do tema, o título da nossa aula de hoje. Como perder o medo de pegar a encomenda. E a primeira diquinha, né, que eu coloquei aqui pra vocês é vai com medo mesmo, tá? Porque todo mundo que hoje está lá em cima, que já tá com o ateliê pronto, que tem uma lista de clientela grande, um dia esteve aqui, né? Provavelmente onde você está no começo, tá? E foi com medo mesmo, foi se desafiando, foi fazendo. Então, você tem duas opções. Eu tô resumindo o que já foi falado. Você tem duas opções para fazer quando você sente esse medo. Ou você deixa ele te parar, ou você pega ele e coloca como um gás, uma gasolina para você romper ele, né? E pegar clientes, ir lá e fazer algo diferente, tá bom? Na sua caminhada. O segundo ponto que eu dei aqui para vocês é ter alguém para te direcionar, né? Seja de curso mesmo, gente. É nesse sentido que eu estou falando mesmo. É um professor, é um mentor, é alguém que vai te direcionar para você alcançar os seus resultados muito mais rápido. E o que eu tinha dito sobre isso? Mídia, consigo sozinho? Consegue, mas pode levar anos, né? Assim como eu levei anos, assim como muitas pessoas, e eu estou dando só meu exemplo, muitas e muitas pessoas que eu escuto, alunos, levaram anos e anos, tem umas que tem 10, 20, 15 anos de costura e tiveram que voltar para poder aprender tudo o que perderam de tempo para aprender, né? E ainda assim não aprenderam, tá? Então, assim, ter alguém para te direcionar, né? Para te dar os ensinamentos corretos desde o princípio, né? Não ali começar no meio do caminho, sabe? Tem muita gente que começa no meio do caminho, porque a gente sabe que o início da costura está onde? Na parte de modelagem. E mesmo na modelagem existe algo antes da modelagem. E tem gente que começa no meio do caminho de que forma? Comprando molde pronto. Ou seja, você já pulou uma grande etapa na costura infantil e foi para molde pronto e depois vai para a costura, né? E aí fica algo inacabado. O que está acontecendo? Sempre dá um probleminha, né? Então você não aprendeu por completo, você não dominou aquilo por completo, tá? Nossa terceira dica aqui para você é saber, né, que tudo faz parte de um processo, que eu já até citei um pouquinho disso antes, né? Tudo faz parte de um processo. Início, né? Tem quem começou agora, quem tá ali do zero, vai passar pelo processo de aprendizado, que muitas das vezes pode ser um pouco complicado. Ai, mas tá difícil para eu aprender. É algo novo, né? Com certeza é algo que vai ser um pouco difícil para entrar na cabeça. Tem algumas pessoas que pegam mais fácil, tem outras pessoas que precisam rever algumas vezes, mas faz parte de um processo, coloca na sua cabeça. Você pode até escrever, anotar isso. Ao invés de deixar as circunstâncias ou certos pensamentos te parar ali, né, te paralisar, porque eu sei que isso acontece, porque tem certas coisas, depois eu vou até falar em outras lives, que se eu não faço, eu paraliso. Até hoje, certo? Então, a questão do medo, ela é muito real, né? A gente tinha até chamado uma profissional que ela tinha falado isso com a gente, né? O medo, ele é um sentimento, ele sempre vai existir. Você que decide o que você vai fazer com ele, né? Então, tudo é um processo. Teve o início, depois do início você vai para um outro grau de aprendizado, depois você vai para outro grau, até você dominar aquilo. E aí você tá lá em cima, aí quem tá iniciando vai falar o quê? Vai olhar para você e vai falar o quê? Ah, e para ela é muito fácil. Não, ela teve o processo dela. Cada uma tem seu processo, que tem que passar por ele, né, gente? Tudo é um processo, faz parte, né? O importante é a gente seguir esse processo de forma intensa, digamos assim, né? Querer mesmo se dedicar ali a fazer aquilo pra dar certo, tá? Então, assim, todos esses passos aqui que eu falei com vocês, gente, faz total sentido
no como perder o medo de conseguir encomendas, né? Porque às vezes a gente fica parada nisso. Ai, como é que eu perco? Tem várias coisas. Eu citei aqui pra vocês 3 coisinhas pra vocês fazerem, né? Que com certeza vai ajudar, mas existem vários outros, né? Que complementam um ao outro, que às vezes você acha que não faz sentido nenhum, mas faz total sentido, tá bom? Então já anota essas 3 coisinhas aí pra você aplicar, né? Vejam, ó, que vocês não estão sozinhas, eu também já passei por isso, né? No sentido de que, eu tenho medo de não gostar das minhas peças, eu tenho medo de estar fazendo mal feito, eu tenho medo disso, daquilo. Olha como que eu fazia. Essa aqui era a antiga e essa aqui é que hoje em dia a gente faz. Tudo bem feitinho, tudo bonitinho. Processos, tá? Tudo faz parte de processos, tá bom? Então, beijão pra vocês. Amanhã ou domingo, tá? Nós teremos, eu acredito que domingo eu vou fazer uma livezinha aqui com vocês. Segunda-feira, meninas. Não, no domingo mesmo, inclusive. Já começamos as inscrições que nós vamos ter um curso gratuito, tá? Então, para quem já estava esperando ansiosa, nós vamos ter um curso gratuito que é facilitando a costura infantil, né? Para você que deseja ter uma renda com a costura infantil, através da modelagem e costura e tendo só a sua maquinazinha. Deixa eu ver se tá aqui. A maquinazinha doméstica, gente, qualquer uma, tá bom? Quando você começou, teve medo? Eu tive um medo, mas foi um misto, gente, de... eu tenho que fazer porque senão ninguém vai fazer por mim, sabe? Eu nunca permiti que o medo me parasse, né? Cada uma reage de uma forma, mas o medo, ele é um sentimento que sempre existe e existe em todos nós, tá? Mas eu nunca deixei com que ele fosse uma barreira pra mim, sabe? Então essa é a diferença. Muitas pessoas me perguntam, você teve medo? Porque parece que não parece, né, que teve. Mas é porque cada um lida de uma forma com ele, ou cada um escolhe o que fazer com ele, certo? Então, assim, eu tenho algumas coisinhas no processo ali da costura, que depois a gente vai falar. Semana que vem ainda tem muito conteúdo. A partir da semana que vem nós vamos ter aula todo santo dia, tá? De segunda até sexta-feira. Nós vamos ter aula todo santo dia, então a gente tem muita coisa ainda pra falar. Mas assim, de repente você se sente paralisada nisso, né? No medo de começar. Mas aí, pra mim, eu já me paraliso com uma outra coisa que eu tenho que ficar de olho. E eu já vou fazendo pra eu não paralisar, entendeu? Já a questão do medo de iniciar qualquer coisa na minha vida existe, mas nunca me parou. Eu sempre peguei ele e fui, né? Aí existe já o medo em outras coisas que se eu deixar ele me para, mas eu não deixo, né? A gente vai fazendo, outras corre pra isso não nos parar. E é isso que eu tava falando com vocês hoje, né? Você tem que pegar ele e decidir o que vai fazer com ele, né? Seja o medo das roupinhas não funcionar, seja o medo de ir lá e falar com a cliente para pegar encomenda, seja o medo de estar costurando e do nada estragar o tecido. Você precisa lidar com ele. Vai continuar ou vai parar, certo? Então, assim, todo início, gente, não tem jeito. Eu já estraguei, sei lá quantos quilos de tecido, mas como eu disse para vocês, existe uma forma de você não estragar tecidos dessa forma. Quando você vai sozinha, acaba que você estraga, porque você não sabe o que você está fazendo. Quando você vai direcionada, você tem uma direção antes de cortar o seu tecido. Faz isso, faz aquilo, né? Não faz dessa forma. E assim vai, tá? Meu medo é fazer as peças e não vender. É tudo quanto é tipo de medo, gente, é aquilo. Ou você faz e vai atrás das clientes para vender, ou você não faz e deixa ver. Gente, eu vi uma frase ontem, acho que até me fugiu da cabeça, mas muito real. Muito, muito real. Mas é algo do tipo assim, ou você arrisca ou você se conforma. Eu acho que era exatamente isso. Ou você arrisca ou você se conforma. Se tá bom do jeito que tá, se conforma com isso mesmo. Ou então vai lá e arrisca. Se não tá bom do jeito que tá, arrisca, porque senão você vai ter que se conformar com o jeito que tá. Tá bom? Então, assim, eu achei maravilhoso, sensacional. Inclusive, eu vou até fazer um negóciozinho, uma plaquinha dessa frase que eu achei maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria usar isso na vida, né? Pra não se conformar com nada do que tem vivido. Porque às vezes você se conforma com uma situação que você não queria. Ai, não tá bom, não tá legal, mas eu tenho medo de ir lá e fazer.
arrisca ou se conforma. Simples, sabe? E é isso. Mas, gente, então beijão pra vocês. Domingo tem live, domingo começa as inscrições pro curso gratuito. Vou deixar o link aqui pra vocês. Quero ver todas lá participando. Nós vamos aprender a fazer do zero, tá? Quem deseja ter uma renda com a costura infantil, vem participar que vai ser muito bom. Tá bom? Não tá bom. Quero realizar meu sonho de viver da costura do meu próprio negócio. É isso. É isso mesmo. Então já escreve essa frase, porque, gente, eu vou anotar essa frase e vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Vou enquadrar ela, porque é muito forte. Ou vocês arriscam ou vocês se conformam. Tem muita gente conformada. Não tô falando conformado numa situação boa, tô falando conformado em uma situação ruim. Tá? E tá lá conformada, por quê? Por medo de arriscar. Então é isso. Beijão pra vocês e até domingo.